Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui nesse projeto que, cara, como eu tô feliz em trazer ele para a realidade, em tirar ele da gaveta aqui. É algo que eu queria muito há muito tempo. Sejam muito bem-vindos, então, ao primeiro episódio do Debug. Putz, esse projeto realmente vai ser muito legal. É uma possibilidade da gente estender um pouco nossos papos, né? A gente tem outros formatos aí, como no YouTube, Insta e tal, que a gente acaba tendo que fazer aquela coisa mais roteirizada, mais cortada, ainda mais nos tempos atuais, que tudo é muito curto e rápido, de 2x. Aqui a gente consegue realmente bater aquele papo mais prolongado e tirar muito mais aprendizados, muito mais insights. Se você quiser aprender sobre hacking, segurança da informação, chega junto na Pato Academy, tem toda a nossa comunidade, toda a nossa galera que está aprendendo junto lá. É só entrar em pato.academy, vai ser muito legal, tem uma galera chegando junto com a gente na Pato Academy. Chega junto da gente lá, vai ser bom ajudar em todo o percurso que vocês forem ter dentro de segurança da informação e de hacking. E eu não vou estar sozinho aqui nessa aventura, nessa loucura toda. Tô com o meu parceiro aqui, o Ale. Ale, muito obrigado por ter topado essa loucura aí, entrado nessa comigo. Vai ser um prazer dividir virtualmente essa mesa com você aqui daqui pra frente. Eu estou muito contente com esse projeto, acho que tem muito para a gente conversar, discutir, aprender um do outro e muito mais para oferecer para a comunidade de segurança. É isso, inclusive, né, nesse ponto de oferecer para a comunidade, eu e o Ale, a gente se complementa muito, nós temos histórias bem diferentes, embora os dois estejam atuando dentro de segurança da informação, dentro de hacking, de segurança ofensiva. Ale, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco de onde você trabalha hoje, o que você faz lá dentro, justamente para amarrar com esse ponto inicial sobre como nossas histórias se complementam, né, como a gente vai conseguir explorar a sua história para trazer um lado que até então, nas minhas redes, eu não pude explorar. Perfeito. Não, meu nome é Alexandre Costa, sou natural de São Paulo. Então, para todos os paulistas e paulistanos aí nos ouvindo, vai ser um prazer aí falar com todos. Eu trabalho na Microsoft, tem 21 anos que eu estou na empresa. Nesse verão, aqui no verão americano, que é de onde eu estou falando, de Washington, eu vou completar 21 anos de empresa. Nesse período, lógico, eu tive em diversas posições e também em diversos países, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Eu comecei na Microsoft Brasil e na Microsoft Brasil a gente não tinha nenhum title muito específico para área de segurança naquela época. Naquela época, a gente era chamado de Rapid Response Engineer, que, se eu traduzir isso, significaria um engenheiro de resposta rápida. Mas o que um engenheiro de resposta rápida faz? A ideia, na época, para o mundo que não existia o mundo cloud, era basicamente voar e resolver um problema, né? E esse problema poderia ser um problema de performance, poderia ser um problema de segurança, poderia ser que alguém simplesmente conduziu algum tipo de atividade maliciosa dentro de um data center. Então, a gente tem vários exemplos disso. E durante esse período, eu saí da Microsoft Brasil e fui para a Microsoft da Espanha, onde eu fiquei 5 anos trabalhando com clientes aí da parte ibérica e da parte do oeste da Europa. E depois eu fui para Dubai, fiquei 7 anos no Oriente Médio. E desses 7 anos no Oriente Médio, Tô pelo mundo, hein? muitas aprendizagens aí durante esse período. E durante esse período, na verdade, me despertou novamente essa ideia de voltar para a segurança durante esse período. Eu fiquei em Dubai de 2011 a 2017. E aí, nesse período, eu posso depois aí a gente conversar um pouquinho mais, mas apareceu aquela vontade de voltar a ficar dedicado e ter um papel de 100% de segurança. Tive um mentor, o nome dele é Alexandre, também por coincidência, e junto com outro grupo de pessoas, a gente desenvolveu na época um projeto que era o primeiro assessment de segurança para Windows Server e Windows Desktop na época. E também eu tenho um passado no mundo de eletrônica, né? Minha primeira formação foi de técnica eletrônica pela ETH Lauro Gomes, e dali foi onde eu comecei a trabalhar na Itautec, e na Itautec eu também comecei a ter a minha paixão por produtos Microsoft, por Windows, e começaram a surgir os meus primeiros engajamentos de segurança também, porque eu trabalhava na área de caixa eletrônico também, né? E como Uau! você pode trabalhar com caixa eletrônica e manutenção de caixa eletrônica envolve muitos aspectos de segurança. Então, Nossa, ali com começou a certeza. minha vida um pouquinho na parte de segurança, vamos dizer assim.
Então vamos lá, se a gente puxar aí no seu começo da Microsoft, você falou então que você era de um time de engenharia que basicamente apagava incêndios. Você já considerava isso uma área de segurança, mesmo sem ter esse título para a empresa, para você? Assim, você falava, não, eu sou um cara que está atuando na área de segurança, isso era um pouco nebuloso ainda? Era bem nebuloso, né? Porque não tinha ainda essa especificação, né? Não tinha o lado da especialidade, né? Então a maioria dos engenheiros na época, né? Nós éramos por volta de 20 pessoas ali no Brasil, servindo a América Latina. Cada um tinha a sua especialidade, assim, sua área de paixão e etc. Mas não tinha aquele conceito de, eu vou amplo e vou mais profundo possível, né? Mas, involuntariamente, isso acabou aparecendo como parte da resposta de incidentes. Alguns dos incidentes envolviam itens de segurança, por fraude ou por roubo, né? Roubo de servidores em data center, ou simplesmente por algum tipo de ataque. Então, envolvia múltiplas atividades e uma delas era a resposta a incidente, mas não tinha ainda aquela fase de especialização ainda tão determinada na época na Microsoft. A gente está falando da época de quando eu entrei, nós estamos falando de 2003, entre 2002 e Caramba. 2003, mais ou menos. Windows o quê, hein? XP? Era Nada. XP. XP, XP. Meu laptop rodava Windows XP. Putz, bons tempos. E na linha server era o Windows 2000, É, 2003 era server, 2003 server. muita migração de para Windows 2000 na época, né? Ainda tinha provavelmente aí alguns perdidos aí ainda rodando ainda no modo de domínio ainda, né? Não era o Nossa. começo, vamos dizer assim. Bom, a gente está falando de uma mudança muito grande em relação à segurança de sistemas operacionais na linha Windows. Pô, mudou tudo. Você assistiu, então, você acompanhou uma trajetória de evolução de segurança gigantesca, né? Lógico, a transição de domínio para Active Directory na época é uma coisa que foi revolucionária também, né? Falou que anteriormente, então, você estava na Itautec e você lidava com aspectos de segurança lá. Se a gente fosse tentar puxar quem foi quem despertou realmente aquela vontade de segurança, esse interesse, o brilho nos olhos em segurança no Ale, foi nessa época da Microsoft de apagar os incêndios e conviver com alguns aspectos de segurança lá? Ou você acha que veio lá de trás? Que veio de lá de trás mesmo, pela parte de eletrônica mesmo, né? Porque tem muito daquela parte de desmontar e montar, né? Clássico DNA hacker, isso daí. Como é que eu quebro isso e como é que eu ponho de volta no mesmo lugar, né? Então, e na parte de eletrônica tem muito disso e você já via esses conceitos de segurança, os conceitos básicos. E principalmente porque como eu trabalhava com a parte financeira, né? Então a parte de assistência, de suporte de técnica eletrônica na parte de caixas, dispensador de notas, Putz, é, isso deve ser bem. Deve ter histórias interessantes aí disso, hein? então tem todo tipo de manipulação que você pode imaginar. Então tinha, sei lá, às vezes na época a gente tinha o que a gente chamava de retrofit. Então nesse retrofit vinha uma nota falando assim, olha, a gente observou que em certos caixas eletrônicos você tem que ajustar dessa maneira, porque isso evita o caixa, a pessoa que está tentando dispensar mais notas no caixa. Nossa, Então, assim, tinha uma série já de conceitos que, óbvio que eram todos conceitos normalmente mecânicos e em conjunto com a parte eletrônica, ainda não tinha uma atuação tão intensa na parte de software, né? Ela veio depois, aí no meu período de Itautec, que aí depois eu fui para HP para trabalhar com produtos Microsoft na HP, porque a Microsoft não era tão grande na parte de suporte, e aí depois que eu acabei entrando na Microsoft. Então, assim, caramba, que realmente. legal. Só que na HP, como era muito a parte de suporte, então você via um pouco de tudo, né? Uhum. Incluindo a parte de segurança. Então, a sua graduação foi com a parte de eletrônica, de hardware, A então. minha primeira graduação foi técnica eletrônica na época. Aliás, muito agradecido, porque eu acho que esse, na verdade, foi o grande impulsionador da minha carreira, sem dúvida alguma. Escola Técnica Industrial, a Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, estudava das 7 às 7 da noite, e sem dúvida alguma ali foi um período que eu tenho muito carinho, muita recordação positiva. Que legal. Aliás, tudo quando eu me meto, quando a minha esposa pede para eu fazer alguma coisa aqui, como no final de semana passado,
Aí eu falo assim: "Deixa comigo que eu vou trocar lá o lustre, vou instalar de novo", aí eu falo assim: "Deixa que eu faço essa parte, que essa parte eu entendo um pouquinho". A sua parte de tecnologia, tipo de ter, sei lá, esbarrar em programação ou ter curiosidade com tecnologia, ela começou dali? Ou você já fuçava legal, assim, por conta própria antes? Não, não, começou eu nessa época, né, o que me levou, na verdade, à área de, vamos dizer assim, de informática, sem dúvida alguma, acho que a grande maioria de nós aí foi, para mim foi o ZX Spectrum, né, a chegada da microdigital no Brasil criar o TK-95, né, esse sim foi o meu primeiro computador, que é o equivalente ao ZX Spectrum. Dali eu fui para MSX, Apple e etc. Então tudo isso antes realmente da profissionalização. E aí Boa. quando pintou essa parte de estudar realmente, de sair lá da época da oitava série para ir para o colegial técnico, a minha intenção era realmente trabalhar. Mas aí sei lá, desde os 9 anos, 8 anos mais ou menos, quando eu ganhei o meu primeiro computador, eu já tinha aquela intenção. Mas na verdade a grande ideia de programação era por causa dos jogos. Não tinha nada, na época não tinha internet, então assim, sem dúvida alguma, era jogos, e aí tinha um lado também de você ser um pouco fuçar, né, porque não tinha disquete ainda, né, então era fita cassete. E Olha, aí tinha tinha disquete. limpeza, manutenção de gravador, ajuste de azimuth para leitura do jogo e etc, etc, etc. E a tecnologia daqueles computadores era bem aberta, né, então tinha muita coisa que você podia fazer, muito hack não oficial. Então tinha um técnico, tinha uma loja de produtos eletrônicos de manutenção, assistência técnica, né? E eu ia muito para assistência técnica trabalhar lá com esse colega que eu acabei fazendo, porque meu computador ia para manutenção muitas vezes por sobreaquecimento e etc. E aí, com isso, eu acabei fazendo amizade com esse técnico e isso me levou naturalmente também para querer estudar um pouco mais, me aprofundar e me profissionalizar. E isso acabou me levando para a parte de software. É doido que nessa época, né? O desafio de você simplesmente fazer algo rodar era maior do que o desafio do jogo em si, né? Então, aquele Poxa, e processo de fazer acontecer o play. Depois do jogo é fichinha, jogo é bobinho, mas você ter feito todo esse rolê acontecer e rodar o jogo era que te dava um monte de experiência. Em contextos mais atualizados, hoje eu vejo muito da comunidade lá da Pato Academy, a galera joga um GTA modificado, um GTA RP. É uma modificação feita pela comunidade em cima do GTA, que você consegue instalar mods, de scriptar NPCs e tudo mais. E eu vejo a galera criando esses ambientes, assim como Minecraft, né? Minecraft também tem lá a customização de mundo e tudo mais. E eu vejo como isso é um impulsionador, né? Porque você tem um contexto divertido ali que você tá. Agora, nos tempos atuais que tem internet e multiplayer, você tá junto dos seus amigos virtualmente e você, ao mesmo tempo, você tá estudando tecnologia, entendendo como aquilo funciona, criando scripts, modificando o mundo. E isso é a porta de entrada para muita gente, né? Desperta esse olhar pô, como é que esse negócio funciona? Quero fazer esse carro virar um caminhão aqui, vou modificar os atributos e tal. Isso é muito legal. eu acho que você tocou no ponto-chave, né? O ponto-chave, eu acho que da parte de segurança, sem dúvida alguma, é a curiosidade. Esse é o grande direcionador para qualquer um que está entrando no mundo da segurança. Né? Você ser curioso, e aí a curiosidade pode ser na parte de, vamos dizer, software ou hardware, né? E na maioria, eu diria que a porta de entrada, sem dúvida alguma, é a parte de games. Pois é, né? O DNA do hacker tem que ter esse aspecto questionador, né? Tem que ser esse cara que pôs na cabeça que ele quer entender como vai funcionar e ele não vai dormir enquanto ele não tiver essa resposta. Ele tem que ter esse incômodo ali dentro dele, como motivador, como combustível para ele ir atrás mesmo de responder as perguntas que ele mesmo está se criando. Bom, então a gente falou um pouquinho de como você começou em tecnologia. Depois você falou que teve a parte da eletrônica, mais presente na Itautec. Depois começou na Microsoft respondendo incidentes, respondendo, enfim, questões gerais que surgiam, inclusive de segurança. Como é que a coisa virou para segurança ofensiva? Como é que foi essa distinção para você mesmo e dentro do contexto da organização, conforme você viu isso tudo acontecendo, evoluindo?
Conta um pouquinho dessa timeline, assim. Algo bem interessante. Comecei a trabalhar com uma série de produtos na época e além disso, fazia resposta a incidentes. E esses produtos que eu fazia deployment e consultoria pela Microsoft, muitas vezes você tinha que ter um conhecimento mais da parte ofensiva. E aí foi onde eu comecei realmente a me aprofundar um pouco mais, mas o momento chave realmente foi quando eu tive que responder a um incidente, né? Eu tenho um conceito nesse grupo do que a gente chama de Field Engineering ou algo como era o Rapid Response Engineer lá que eu comentei no início, que é você às vezes estar dedicado para um certo grupo de clientes. E na época eu estava no Catar, eu estava trabalhando no Catar ali eu ia 2 vezes por semana para o Catar e eu estava trabalhando com um cliente específico e nesse cliente a gente teve uma resposta de incidente de segurança eu recebi uma ligação por volta de umas 2 horas da manhã e aí a ligação era assim, Alexandre, você pode vir ao site? E eu falei assim, bom, o que que aconteceu? Ele falou assim, eu prefiro conversar quando você estiver aqui. Eu falei assim, Uh, ok, me dá uns 30 minutos que eu vou me arrumar e vou para aí. E isso foi assim durante toda uma semana, né? E quando você vê que certos incidentes envolvem vidas, é onde você começa a ver ainda mais a importância da segurança, seja ela defensiva ou ofensiva. Nesse caso, o que me levou a crer que seria muito mais interessante eu desenvolver esse outro lado, porque eu sempre estava no lado contrário, de remediação, de fazer deployment de software e normalmente de trabalhar na parte de segurança, de defense in depth, né? Defesa em camadas. Então tinha muito disso. E aí isso acabou desenvolvendo, esse incidente acabou fazendo esse trigger de eu falar assim, não, eu vou começar a focar nisso, até porque não existia uma comunidade na minha região, né, e na Europa também, não tinha nenhuma comunidade dentro da Microsoft que focasse em segurança ofensiva. Vamos lembrar que essa parte de conceito de Red Teaming e etc., ele é muito antigo. Porém, no mundo corporativo, ele não tem tantos anos. O conceito de teste de penetração, sim, ele é mais antigo, mas a parte de Red Team eu diria que tem uns 10 anos. Na Microsoft, começou efetivamente em 2015, né, onde a gente começou a oficializar, começou a falar de Blue Team, Red Team e etc. Então, assim, a gente pode capitalizar aí quase indo para o 10º ano nesses Caramba, processos. então a divisão institucional, digamos assim, entre de fato compor uma unidade de segurança ofensiva e uma unidade defensiva, um Blue Team, você diria então que é coisa de 10 anos, isso numa Big Tech. Eu diria que a parte defensiva, sem dúvida alguma, ela sempre existiu, né. Uhum. Só que aí você Porque a segurança era oficializa entendida resumidamente como o lado defensivo apenas, né? exatamente. Agora você oficializar aquilo que não era oficial, ou seja, você oficializar o fato de você ter uma série de entusiastas de segurança que muitas vezes iam um pouquinho mais além da conta e falavam assim: "Olha, mas isso aqui pode vir a ser um problema". Né? Eu acho que essa oficialização tem provavelmente aí quase 10 anos. Pelo menos na Microsoft, eu acho que o nosso primeiro paper de Red Team e Blue Team apareceu em 2015. Então é algo super recente, né? Às vezes a gente. A gente esquece dessa parte, né? Eu acho assim, Pois é. penetration, a gente sempre escutou falar, mas no mundo corporativo você vê as empresas oficializando, e você tinha empresas, por exemplo, no Brasil, eu lembro de várias empresas que eram especializadas nessa parte de security assessment, de vulnerability assessment, ou seja, todos os tipos de sabores que você pode imaginar aí de relatório. É. E essa ficou séria e as empresas começaram a ver muito mais valor, e os executivos também, né? Porque eu acho que também requeriu um pouco de uma mudança, de um paradigma, uma quebra de um paradigma também para os executivos. E querendo ou não, essa é algo que eu ainda escuto nos dias de hoje, aí, quando eu converso com peers no mercado. Olha, como é que você desenha a sua estratégia?
Que tipo de medidas você coloca? Quais são tuas métricas? Como é que você discute isso com os teus executivos e etcétera? Então, ainda existe ainda uma certa resistência, né. Tem 2 pontos que eu queria falar em cima dessa nossa conversa aqui, que me surgiram, que eu acho legal. Primeiro, em relação a ser algo recente, eu acho legal destacar isso, porque a gente tem principalmente porque a gente tem um público mais jovem que está começando em hacking, está ali com seus 16, 17 anos, e tá naquela época que, por sinal, é muito gostosa de você explorar o seu potencial hacker, exploitando tudo que você vê pela frente, né? Eu sempre comento muito sobre bug bounty, eu evangelizo bastante o bug bounty, porque eu acho que é um formato que soluciona muito a relação hacker-empresa, dá resultado, responde muito dos problemas, atende muito dos problemas que a gente vê sobre esse momento sensível que é um hacker falar com uma empresa. Só que, né, por eu estar evangelizando isso, sempre comentando de falhas que eu reportei aqui e ali, muita gente chega em mim e fala: ai, Pato, eu achei uma falha numa empresa tal aqui do Brasil e quero reportar para eles, mas eles não estão dando atenção, acho que eu vou hackear tudo então, eu vou expor, o que que eu faço, ou quanto que eu posso cobrar. E já quer aqui, sabe, achar que simplesmente todas as empresas já têm a maturidade de entender um hacker entrando em contato e ter essa noção de que, putz, o hacker não é um criminoso e a gente pode estimular o nosso lado defensivo através da segurança ofensiva, né? Fazer esse ciclo da segurança rodar mais rápido. Então, eu me remeti a isso, eu lembrei isso com você comentando que, pô, se numa Microsoft é algo recente, imagina num cenário local aqui no Brasil, o quanto a gente ainda precisa fazer todo mundo, todos os envolvidos entenderem a ideia para a gente chegar lá, né? A gente, pô, no Brasil, naturalmente, a gente está alguns anos atrás em relação à cultura das big techs, enfim, das empresas que estão criando os padrões que são replicados mundo afora depois. Saber que é recente para a Microsoft, né, faz a gente concluir que, pô, calma, então aqui realmente, vamos devagar, né, ainda tem um processo, não dá para a gente chegar só simplesmente esperando que a coisa vá funcionar e eles vão ter essa visão super moderna de segurança ofensiva. E aí, entrando no ponto que você falou sobre os executivos, né? Segurança ofensiva, Red Team, seja, não precisa nem ser uma figura externa, como eu estava falando aqui, de um hacker externo reportando uma falha, alguém internamente procurando, tendo esse comportamento mais de teste, de questionador, de fato, isso incomoda no início, né? Até que todo mundo esteja na mesma folha ali, no mesmo ideal de que, não, calma, a gente está cutucando aqui nas feridas, mas é para pro bem, é para cicatrizar, é para evoluir. Como que você percebeu esse incômodo? Se é que ele existiu, mas como você percebe isso, ou percebeu a evolução disso na Microsoft? Eu acredito que tem vários, caminhos aí para serem definidos para criar essa parte da fundação, né, de criação de software, vamos dizer assim, o que vai ser o teu baseline, né. Então na Microsoft isso sempre foi bem claro, né, desde o que a gente chama de TWC, né, por volta lá do ano de 2002, que era o Trustworthy Computing, que foi um paper escrito pelo Bill Gates quando, historicamente, se eu não me engano, ele parou por 30 dias a parte de desenvolvimento só para falar de segurança e da importância de segurança. Então nós estamos falando do ano 2002 aí nesse caso. Mas eu acredito que o principal fator da tua pergunta aí é a questão de você criar a cultura de segurança. Muitas das organizações não têm essa cultura de segurança. Então, criando essa cultura de segurança, eu acredito que fica mais fácil e tem menos fricção entre, vamos dizer assim, a parte ofensiva e a parte de desenvolvimento de software, né? Eu acho que segurança tem que ser um fator habilitador, ele não pode ser um fator de bloquear o desenvolvimento de software ou mesmo o desenvolvimento da empresa, né? Ele tem que continuar ali a parte produtiva ainda tem que continuar e tem que continuar de vento em pouco. Então, acho que essa parte, para mim, foi fundamental. E foi uma das coisas que eu reforcei bastante, por exemplo, quando eu cheguei no meu time atual e a gente começou a definir os certos princípios de como é que nós vamos estruturar o nosso modelo de engajamento com os nossos times de engenharia, foi justamente para reverter um cenário que era altamente de adversário. Então, era uma maneira como as coisas aconteciam dentro da Microsoft e era
um pouco, eu sou o teu adversário e eu vou, ao name and shame, ou seja, eu vou colocar nomes e também vou envergonhar, porque as práticas não foram as melhores práticas de segurança. Então acho que esse tipo de comportamento foi essencial. Então os jogadores, vamos dizer assim, quando a gente fala de jogadores na parte desse jogo de segurança ofensiva no nosso contexto, eu sempre falo que tem o nosso cliente, que é o time de engenharia, um time interno, e aí você tem o time de defesa, né? Então vamos falar aqui da parte do Blue, e nós vamos falar do time vermelho, o Red Team, que é a parte ofensiva. E na parte ofensiva eu não estou colocando que tipos de jogadores que vão estar ali dentro. Mas um dos contextos para mim que eu acho que é fundamental é você trazer todos para a mesa e mostrar que eu sou o teu adversário, eu estou emulando o adversário, mas eu não sou seu adversário real. O seu adversário real não vai respeitar fronteiras, ele não vai respeitar normas e provavelmente ele vai vir de uma maneira que você não desejava, né? Então a nossa ideia é justamente fazer tudo isso, mas dentro de umas regras, dentro das regras do jogo. E escutando o contexto de negócio do time que está desenvolvendo um certo produto, o que, que eles têm medo, o que, que mantém eles acordados durante a noite, etc. E também entendendo que tipo de visibilidade o time de defesa tem sobre aquele grupo de produtos ou grupo de engenheiros, etc. Eu dou esse tipo de exemplo, mas a gente pode estar falando de um grupo de 100 pessoas ou a gente pode estar falando de um grupo de 2, 3 mil pessoas, entendeu? Então, acho que trazer os jogadores, ter essa cultura de segurança, eu acho que ela é fundamental, porque aí você elimina qualquer tipo de fricção. Exato, é aquilo, uma cutucada de um time interno que está emulando o adversário pode incomodar, mas ela certamente vai incomodar muito menos do que a porrada que você tomaria do real adversário, quando for uma intrusão de fato, alguém explorando uma vulnerabilidade de fato, né? Mas aí eu acho que entra muito a questão um pouco do ego, né? Porque você precisa parar de colocar você em primeiro lugar e colocar o time, colocar a organização, para que a gente entenda que, ó, identificar uma fragilidade e melhorar está fazendo todo mundo, todo o time, toda a organização, todo o produto evoluir. Isso está acima do meu ego de querer me colocar como o dev que não comete erros ou de, sabe, ou de colocar como executivo que faz a gestão do time que não, sabe, que não publicou algo que estava com problema. Quando essa parte individual fala mais alto, que é algo problemático em segurança, né? O cara que não quer admitir que, putz, faz parte errar. O importante é a gente ter um processo de identificar isso, de pensar na correção, na melhoria e fazer essa correção acontecer, subir a melhoria e beleza, evoluímos o jogo, estamos um level mais alto aqui agora e bola para frente. Do que aquele pensamento de tipo, quem foi quem é o responsável por essa linha de código que está causando, que não pensou em tal condição, ou que causou tal problema, querer achar que resolver segurança é demitir quem escreveu uma linha de código que não estava nos conformes. Isso é bizarro, mas acontece, né? Acontece muito. E é engraçado você comentar sobre isso, porque assim, nosso primeiro, segundo slide, vamos dizer assim, das nossas apresentações, normalmente a gente fala que a gente não está aqui para colocar nomes e nem para apontar o dedo para ninguém. A gente está aqui para. E eu tenho certeza que algumas escolhas durante o processo de desenvolvimento foram feitas e existe provavelmente uma razão para que isso aconteça, né? Porque muitas vezes não está a falha somente, a gente pensa apenas na parte de desenvolvimento, né? E na parte operacional, e na parte de manter, né, um serviço rodando, né? Então tem muita coisa pode acontecer nesse meio termo. Então acho que essa parte de segurança operacional também é importante, né? Como é que você gerencia, que tipo de acesso que você tem, como é que você troca segredos com as outras pessoas que estão gerenciando esse serviço, etc. Por isso que eu digo que é importante sempre trazer o contexto da equipe que você está trabalhando, porque a equipe sabe melhor do que ninguém como o serviço roda, quais são os pontos fracos e quais são as fortalezas que esse produto ou serviço tenha. Boa.
Você estava comentando, voltando para sua timeline aqui, né, do seu progresso na Microsoft, enfim, você estava comentando quando você estava no Catar, né? Que você não tinha uma comunidade em cima de segurança ofensiva, não se falava muito. Você usou esse termo comunidade. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é isso dentro da Microsoft. Tipo, como são essas iniciativas que cada um ali dentro pode tomar, ou como que esses avanços acontecem. Exato. Não, o que acontecia é que a gente não tinha uma comunidade de segurança ofensiva. E dentro da Microsoft sempre tem a ideia de você ter lá o chamado Tech Community. Então, hoje em dia, praticamente qualquer assunto você vai acabar encontrando um grupo de pessoas que estão interessadas, né, sobre aquele assunto. Mas na época não tinha, né? Eu pesquisei, etc. E aí o que eu descobri na época é que existia uma comunidade bem pequena, eles estavam evoluindo e só existia aqui em Washington, basicamente, ou em Redmond, que é a sede da Microsoft. Então, assim, se você na época quisesse ser um Red Teamer ou Penetration Tester, você tinha que estar baseado nos Estados Unidos e você tinha que estar baseado em Redmond, né? Óbvio que depois de 2020 tudo mudou, né? Mas assim, essa foi aí que eu acabei me encontrando e acabei me reconectando com um amigo e aí ele começou a compartilhar aí também um plano, assim, falou assim, olha, foca nisso, foca naquilo, acho que aí são pontos interessantes para você. E aí acabou surgindo essa oportunidade. Mas óbvio que antes disso teve, estou acelerando aí o timeline, né? Mas teve provavelmente um tempo de mais ou menos uns 3, 4, provavelmente 4 a 5 anos, onde eu fiquei procurando dedicar mais tempo só na parte de segurança ofensiva, ou seja, ir para conferência, escutar curso, ver vídeo no YouTube e etc. Pô, muito legal. Então, a sua ida para Redmond foi por conta desse lado da segurança ofensiva ser baseado totalmente em Redmond, ou teve outros... Essa foi intencional, esse foi o principal motivador na época de sair da Microsoft de Dubai para vir para a Microsoft de Redmond. Acho que entrar até nesse assunto agora, até saindo um pouquinho de segurança e falando mais da Microsoft, de como é uma grande organização, né? Talvez a maior do mundo, não sei, eu lembro que tava, se não for a maior, é a segunda, a terceira maior organização do mundo, empresa do mundo. E de Most Valuable Company, eu acho É, que de Most Valuable Company, sim, provavelmente, se não é a maior empresa de software, é uma das maiores, sem dúvida. uau, uau. E como que é na Microsoft essa dinâmica de escritórios ao redor do mundo? Como que foi para você, que você contou já que você foi para um monte de lugares? E também na pandemia teve uma mudança, né, significativa em cima disso. Conta um pouquinho de como é que isso funciona. Para mim foi fantástico, né? Eu acho que a minha primeira oportunidade de mudar do Brasil e natural, por exemplo, para a maioria dos meus amigos que ainda trabalham na Microsoft, que saíram do Brasil, a maioria naturalmente vinha para os Estados Unidos, né? Então eu fui o primeiro brasileiro, na verdade, que saiu da Microsoft do Brasil para ir para a Microsoft da Europa, né? E depois disso tiveram outros companheiros aí também que foram para a Suíça, para Portugal e outros Pô, locais. legal, legal. E para mim eu digo que foi uma grande universidade, tipo assim, foi um tempo bem vivido e bem investido, porque você sai do Brasil e você acredita que assim, no Brasil tem essa parte que não é tão boa, na parte seja de IT, de segurança, mas na Europa ou nos Estados Unidos vai ser melhor. Então, assim, na verdade são problemas diferentes, contextos de negócio diferentes e culturas diferentes. Mas eu acredito que em todos os países que eu passei, eu acabei aprendendo um pouquinho mais. E foi bom também, porque é uma grande oportunidade que a empresa oferece de realocação, né? Então, você sair, você fechar, colocar a tua vida num container e você ir para um outro país e começar de novo, é algo que é a mesma coisa que você apertar lá o teu botão de reset do teu computador. A ideia é exatamente essa. Você acaba resetando um pouco a tua vida porque você está, ainda que eu já tinha um tempo de empresa, etc. Eu estou começando
num outro contexto ao qual eu fiz uma entrevista, passei nas entrevistas e me aceitaram para a posição, mas assim, ninguém me conhece, né? Então foi ótimo isso, tanto na Espanha, e depois da Espanha surgiu uma oportunidade para ir para o Oriente Médio, para Dubai. Eu não conhecia Dubai na época, ou seja, eu fui para Dubai sem conhecer também. Você topou antes de Eu fazer topei, né? um beta teste, um trial ali? Exatamente, foi assim, foi incrível, foi um período incrível de trabalho, de conhecer também, porque eu tive oportunidade de ainda visitar clientes na Europa, mas aí eu já focava bastante em clientes do Oriente Médio e também da África. E aí cada um Não. com um contexto de negócio, um desafio diferente. E como meu trabalho era basicamente semanal, os meus engagements eram semanais, ou no máximo durariam aí 8 semanas, então eu sempre ia e voltava. Mas o mais interessante é ver como o software é utilizado, né? E aquilo que se desenvolve em cima das nossas plataformas. Então, assim, é muito gratificante você ver essas diferenças de contexto em cada um dos países. Você percebia diferenças, das culturas em relação ao assunto de segurança da informação? Sem dúvida. Em um dos países onde a cultura de segurança não é tão desenvolvida, ainda existe muito daquela criatividade, né? E muitas vezes eu ia para alguns trabalhos e eu perguntava: olha, você tem algum time de segurança ofensiva? Então era muito raro você escutar esse tipo de falar, eu tenho um grupo de pessoas. Normalmente era, eu tenho um grupo de pessoas. Aí eu falo assim, ó, o que é que você vai executar para testar esse tipo de deployment? Não, eu quero que você teste, eu quero que você me mostre algum tipo de vulnerabilidade, etc. E eu vejo que estava muito alinhado com o desenvolvimento também do país, né? E o desenvolvimento e a criatividade também. Eu acho que essa parte é uma parte que ainda precisa melhorar muito ainda. E eu acho que as comunidades de segurança fazem um trabalho excepcional nesse aspecto. Pelo menos nos últimos 10 anos a gente vê essa evolução, você, o canal e tantos outros canais que tem aí na internet acabam ajudando a digerir melhor e convencer melhor as pessoas de que é necessário fazer uma mudança. Que honra ser citado nessa lista de Ah, fontes positivas aí. é, certeza. Porque assim, eu acho que esse tipo de trabalho com a comunidade é fundamental. Para mim é um é algo é um grande desafio, na verdade, porque eu acho que, sei lá, se a liderança não tiver convencida de que isso é importante, eles vão ser convencidos da pior maneira possível. É uma pergunta bem complicada essa, mas como a gente consegue evoluir esse aspecto em uma empresa? Você acha que precisa de mais exigências legais para que a coisa rode mais rápido? Ou, sei lá, precisa passar por problemas, incidentes de segurança para aprender pelo lado difícil? Como a gente estimula esse movimento de uma organização que ainda tá com os pensamentos mais lá atrás? Como que começa a coisa? Como que faz rodar? Eu acredito que a primeira parte seria a educação, né? Estar aberto para aprender e ser educado, né? E tem muita gente que acha que, mas isso é coisa de filme ainda, né? Ainda tem isso, né? E em conversas, às vezes, com pessoas próximas que trabalham no mundo de software, eles ainda acham que não necessariamente é um problema de segurança nacional ou de segurança pessoal, né? Então, eu acredito que a educação, e volto a repetir aqui, as comunidades têm um valor muito importante. Eu vejo muito vídeo em Instagram, no TikTok eu não tenho, mas no Instagram eu vejo muita gente que publica muita coisa muito interessante, que é importante para amigos e familiares. Eu acho que isso, e na empresa, é de igual maneira, né? Você tem que realmente começar com a base, ou seja, com todos os funcionários, explicando a importância de certas medidas, né, de certas políticas que são implementadas na empresa, mas também você tem que engajar lá em cima, aquelas pessoas que lideram aquela organização. Então tem um momento que tem que existir a cultura e mais a liderança ajudar a fazer o famoso
sanduíche da cultura de segurança, né? Porque se isso não Sanduíche da cultura de tiver segurança, muito bom. apoio, se você não tiver esse apoio da liderança, não vai acontecer, né? Porque eles vão provavelmente priorizar alguma outra coisa em favor da segurança. E aí, lógico, aí tem uma série de outros aspectos, provavelmente, que deveriam ser pensados. Por exemplo, a governança, que tipo de métricas você vai ter e etc. Sem dúvida alguma, é, você aprender por um incidente é a pior maneira que você tem, né? Porque aí provavelmente o trabalho de líderes e o trabalho de muitos colaboradores podem estar em risco e pode levar até ao desaparecimento de uma empresa. Pois A é, gente, pois é. tantos casos que a gente viu aí durante a guerra da Rússia e Ucrânia, desses cenários de empresas desaparecerem. Aí você perguntou sobre algo relacionado às leis, né? Eu acredito que a grande maioria, e aí você pode me atualizar um pouco mais sobre o Brasil, mas por exemplo, nos Estados Unidos já existe uma lei que entrou em vigor agora pelo SEC, que é responsável por quem está fazendo trading no stock market, né? Ou seja, você tem a ação declarada no mercado financeiro. E essa lei, na verdade, o que ela prevê é que se você teve um breach, você tem que declarar em até 4 dias, né? Óbvio que em 4 dias você não vai ter provavelmente todas as respostas, né? Mas você tem que declarar que esse incidente aconteceu. Então, eu acho que não falta, pelo menos aqui nos Estados Unidos, não faltam leis. Porém, volto a dizer, contra os adversários, eles não têm que respeitar nenhuma lei. Pois Então, é. e dependendo do tipo de adversário, né, que a gente está falando. Quando a gente está falando de nation state, né, então aí nós estamos falando de gente com muito recurso, governos com muitos recursos e com muita capacidade, com muita gente capacitada, e, e aí não tem que obedecer nenhuma lei, pelo contrário, eles são protegidos Estão pelo protegidos, pois governo. é. Isso é realmente outro nível de, de adversário. Não tem nem como comparar isso com um simples, é meu concorrente querendo me derrubar numa empresa. Isso Sim, é outro patamar. Essa semana mesmo, né? Não sei em que semana esse episódio está indo ao ar, mas estamos gravando numa semana em que a gente teve uma das histórias mais creeps do mercado da segurança da informação, com o exploit com exploit não, né, com um backdoor sendo descoberto em um componente Linux que era amplamente usado e que a gente ainda está desvendando como isso tudo aconteceu, mas tem muito cheiro e sinal de ser algo a nível é, de algum estado, né? Não vamos colocar muitos chutes em cima, mas enfim, é algo realmente de um esforço gigantesco de você identificar uma forma de você fazer um update camuflado, digamos assim, introduzindo uma fragilidade num componente que vai ser depois distribuído para um monte de empresas utilizarem como sistema operacional e que ia possibilitar uma invasão massiva numa nação inteira, né? Então, o esforço dos caras acabou sendo frustrado e é muito louco ver como isso foi frustrado. Era basicamente inclusive, era o cara que identificou era da Microsoft, né? Era exatamente. Eu ia falar isso, merece a menção aí, porque certamente. assim, foi um trabalho de diligência aí bem interessante descobrir esse tipo e assim, a gente adora quando a gente tipo faz algum tipo de operação, quando tem essas pessoas que são diligentes, né, que prestam muita atenção, que estão ali no detalhe, e aí são capazes de falar assim, bom, peraí, mas isso que está acontecendo aqui não é normal, eu devo reportar. Isso aqui deve ser alguma coisa do Red Team, etc. E nesse caso, ele detectou algo que era bem sério. O sinal era algo extremamente simples que daria para passar batido por muita gente. Eu li um report, né, uma notícia comentando que ele basicamente percebeu que o processamento estava um pouquinho acima do normal no momento que fazia um login no SSH. E falou, não, vou debugar isso aqui, vou descobrir por que esse processamento está um pouquinho acima do normal. Sabe, uma coisa assim que daria para passar batido facilmente, mas ele foi atrás de debugar o que estava acontecendo, percebeu uma função que não deveria estar comendo recursos naquele momento e jogou para a comunidade, aí de novo o papel da comunidade, isso é muito legal, ele jogou isso numa mail list
comentando esse comportamento estranho que ele percebeu e todo mundo desenvolveu a parada junto até perceber, cara, isso aqui é um backdoor introduzido por alguém e puxar em todo o histórico de commits, lá em todo o histórico de atualização desse componente para ver em que momento isso foi introduzido. E, enfim, muito, muito doido, né? Isso é realmente um outro nível de adversário mesmo. Pensar que, cara, alguém pode introduzir uma falha, componente que você utiliza e, sabe, tu vai atualizar e vai baixar essa falha e vai rodar no seu servidor. É muito complicado pensar nesse aspecto da segurança. Aqui de supply chain é algo Eu complexo. diria que hoje é o maior, é o maior pesadelo da área da segurança, esse tipo de ataque. Não acredito que seja o maior, mas é mais complexo, né? Porque pode envolver múltiplas empresas, e aí você vai normalmente pelo the weakest link, né? O link mais fraco desse elo, dessa cadeia. E aí você tem, por isso, da importância da cultura de segurança, todas as empresas, né, independente do tipo de setor, terem uma barra de segurança bem alta, né? Porque se eu tenho uma empresa, você tem outra empresa, e aí nós estamos provendo uma serviço para uma terceira empresa, e eu sou comprometido, passo isso para você, e você passa para a terceira empresa, né? Então, esse processo transitivo é o que um pessoal de segurança ou o pessoal de segurança ofensiva vai ficar atento, né? A essas relações e o quão mais fácil, porque assim, existe a ideia de que quanto maior o custo, menor a chance de um ataque. Agora, quanto menor o custo, mais probabilidades de ataque eu vou ter, né? E aí, Pois é. se é tão fácil assim e chegar no Gabriel pelo Alexandre, então eu vou atacar o Alexandre primeiro. É complicado que, putz, o que a gente tem de softwares que tem dependências em outros softwares, em outras bibliotecas Isso. que tem dependência em outras e por aí vai. É até difícil de mapear, É. como por exemplo esse componente em questão, né, onde teve esse backdoor introduzido, era mantido por um único dev, um cara sozinho. Então, principalmente no mundo open source, você tem diversos projetos que acabam sendo utilizados em um monte de lugar, sendo distribuído como parte de sistemas operacionais. E que são projetos pequenos, que não tem estrutura para ter a auditoria que seria necessária e tal, né? Então, realmente é um assunto delicado. E para vocês, como Microsoft, você está no outro lado da moeda, porque você também é um provider, fornecedor aí né, da supply chain, como sistema operacional, como produtor de software que está rodando em tudo quanto é máquina. Então, imagino que isso também pese bastante no desafio interno de segurança, né? E tanto é que alguns anos atrás, eu não me recordo exatamente em que ano, acredito que foi uns 4 anos atrás, mais ou menos, saiu uma ordem executiva do governo Biden, falando dessa parte do que eles chamam de Software Bill of Materials, né, o tal do SBOM, que é justamente você mapear essas dependências. E aí surgiram vários tipos de software e soluções, até mesmo que foram desenvolvidas para você fazer tracking dessas dependências, né, para você garantir a integridade de toda a cadeia. Mas É aí quando você complicado. extrapola esse lado para a parte de hardware, por exemplo, aí Exato. Você pode pensar até na fábrica, uma fábrica de hardware que está vindo da China, por exemplo, pode ter um firmware introduzido ali nesse momento da fabricação e isso está rodando na placa-mãe de todo quanto é data center nos Estados Unidos. Isso é... E como vai solucionar isso? Você vai ter que isolar toda a cadeia de suprimento para ser e uma cadeia confiável. É um desafio quantos gigantesco. clientes vão em um determinado produto, né? Então, tudo isso é bem complexo. Conta um pouquinho de como é a sua atividade hoje lá na Microsoft. Como que é a dinâmica do seu time, como que é o dia a dia lá. Então, basicamente a nossa missão é uma missão de tentar achar vulnerabilidade antes do adversário real e transformar esse processo de um processo reativo para um processo preditivo. É uma missão bastante desafiadora, né? Porque a gente definitivamente ainda não chegou naquela fase preditiva, né? A gente está muito mais numa fase proativa, no sentido que a gente consegue adiantar
ao adversário, em algumas vezes em 1 ano, 2 anos, ou seja, a gente consegue ou conseguiu prever certos ataques antes que eles se materializassem, que alguns deles acabaram, virando incidentes, por exemplo. Então essa é a missão principal. Como é que a gente subdivide? A gente tem presença nos Estados Unidos, Canadá, Israel e Índia, né. Então, as vamos dizer, de funções, hoje eu tenho, 3 times, né, mas as funções desses times, elas subdividem da seguinte maneira: então eu tenho um grupo de pessoas que fazem application security reviews, que é a ideia de você fazer revisão de código, e ver as dependências, analisar como é que aquele código se comporta em produção e ver se existe alguma maneira de você fazer o weaponization daquele código e aquilo se tornou uma vulnerabilidade. Aí tem uma outra parte do time que faz condução de red teaming, bem orientado a objetivos, e tem uma outra parte do time que foca no modo colaborativo, que foi aquilo que a gente começou no começo da nossa conversa, a gente falou sobre Purple Team, né? De trazer aquele triângulo onde você tem o cliente, que é nossos times de engenharia, o time de defesa e o time de ataque. Então é assim como a gente se subdivide. Pô, O escopo, existem vários times de segurança ofensiva dentro da Microsoft, oficiais, né? É uma comunidade pequena, mas existem vários. Então a gente, no nosso caso, o nosso foco é Azure, a parte do que a gente chama de edge, que seria todo e qualquer cenário que está executando fora do, da cloud de Azure, né? A parte de devices, não a parte de hardware, mas a parte que sustenta tudo aquilo que vai executando no dispositivo Microsoft. A gente tem a parte de game também, e a parte de caramba. Windows Services. A parte de Windows Services é bem interessante, porque a minha maneira de explicar isso de maneira rápida é tudo aquilo que não está dentro do teu laptop ou do teu servidor. Ou seja, todo e qualquer serviço que suporta a execução do Windows é nossa responsabilidade. Tudo aquilo que está dentro do teu laptop ou servidor ou máquina virtual é de responsável de um outro time de segurança ofensiva focado em sistema operacional. Tá, então, dentro da Microsoft, todos os produtos têm uma equipe de Red Team apoiando a operação para fazer esses tipos de teste? Sim, tem uma equipe de segurança, né, dedicada, ou uma organização, vamos dizer assim, pensa o seguinte, uma organização é uma série, ou centenas, ou milhares de pessoas que estão trabalhando em vários serviços e produtos. Então, cada organização vai ter um time de segurança, que terá provavelmente seu time de penetration testing, que vai ser ou não junto com o time com o Red Team. No nosso caso, penetration testing, que seria a parte de application security, está em conjunto, trabalhando em conjunto com a parte de Red Team ou Purple Team. E aí a gente faz o conceito de que a gente chama de blended models, né? Que é a maneira de você trazer uma pessoa de aplicação para trabalhar junto numa operação ofensiva, seja Purple ou seja Red. Então, tem alguns benefícios aí no nosso contexto que é bem interessante. Puta, tem muita coisa pra gente explorar, só que eu já me surgiram muitas perguntas e eu sei que hoje, no nosso primeiro episódio, certamente não exploraremos todas elas. Então, já fica o convite pra galera seguir aí nossas redes. Aliás, sigam nossas redes aqui do Debug, porque né, a gente tá abrindo os canais agora, então em todas as plataformas aí, sigam, curtam, compartilhem bastante. Sabe que começaram um projeto novo, fazer os algoritmos irem com a sua cara, né? É um rolezinho, então nos ajude aí, nos dê essa força aqui. Nossa, eu tenho muitas dúvidas sobre esses pontos que você levantou, Ale, então vamos lá. A parte de Application Security, ela entra na cadeia da publicação de um software, de um update. Então, junto no processo de deploys, de atualizações, isso, essa parte especificamente de testar esse componente que está sendo atualizado cai para vocês? Sim, em linhas gerais, sim, mas é que existe um fluxo, né, na parte do desenvolvimento de um produto ou serviço, onde
Em teoria, vão ter várias mecanismos, scanners e etc., que vão entrar nesse meio antes do meu time ou dos meus times realizarem algum tipo de operação. E por quê? Porque esse tipo de operação, esse tipo de trabalho, é algo que custa caro e normalmente não escala, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que existam outros mecanismos que você consiga resolver a vulnerabilidade antes de que ela se materialize em produção. O nosso modelo de engajamento para a parte de application security é analisar o que o serviço faz, analisar o que tipo de aplicação que foi desenvolvido ou serviço, ter uma revisão do modelo de threat model, né? Do que funciona, qual que é a arquitetura geral, e fazer a análise de código. E aí, nessa análise de código, tem a parte manual e a parte automática, né? Então, a parte manual é feita por cada um dos envolvidos nessa operação, e aí a gente vai ter várias regras e ferramentas que a gente vai utilizar justamente baseado na experiência de operações passadas. Então, tudo isso vai acabar gerando uma regra e você pode reutilizar aquela regra. Então, muitas das possíveis vulnerabilidades a gente vai acabar detectando de maneira ou automática ou por execução dessas ferramentas. Esse ponto é muito legal, porque assim, você contando todos esses aspectos que entram no fluxo de uma atualização, por exemplo, eu fico pensando, cara, quanto tempo leva tudo isso? Porque a gente está só olhando o aspecto da segurança, imagina todos os outros, de teste de qualidade, desenvolvimento, enfim, que não deve estar envolvido, sei lá, num update do Excel, um processo super complexo. E como que isso tudo se encaixa no timing que esse update precisa ir para o ar, né? Porque imagino que tem um dinamismo grande para você estar à frente do mercado como uma big tech. É um desafio e tanto, né? E tem alguns momentos que exige uma certa flexibilidade, porque em alguns momentos chega alguma coisa para você fazer algum tipo de teste e tem que ser definido e tem que ser rápido. Agora, com as entradas de AI, é um momento interessante de ver o mercado de tecnologia, porque para você estar na frente, né, conseguindo lançar features tão ousados como implementação de AI, que tem que dar uma equilibrada nesses aspectos, do tipo, putz, a gente vai abrir mão de ser tão detalhista nesse procedimento para a gente conseguir atender o tempo de mercado e estar à frente com algo que está em alta como AI. Como é que você enxerga isso nas decisões lá dentro, no seu time? Essa parte, exclusivamente falando de AI, existe um paper, vários papers a respeito disso daí, mas uma das coisas que, que é público e está marcado ali, que é a parte de Responsible AI e qual que é o projeto de uma AI responsável, né? Então, como parte desse processo, é obrigatório todo e qualquer update que acontecer na parte de AI ou serviços relacionados a AI passar por uma revisão. E aí vão existir o que eu chamo de, existem vários tipos de revisões, né, que vão acontecer de segurança. Então pode ser uma revisão manual, automática, pode ser um threat model, pode ser a revisão de aplicação, de código, pode ser um ataque. Então tudo vai depender da superfície de ataque que você tem e o que o serviço faz, né? Mas é obrigatório passar por esse tipo de teste. Inclusive, existe um time que foi formado provavelmente há um ano, tem provavelmente menos que um ano. Eles já apresentaram no Black Hat do ano passado, que é o time que é responsável apenas pela parte de AI, apenas para fazer ataques na Ó, parte de LLMs. que é totalmente novo, então é um cenário que deve surgir muitas novidades, né? Deve ser bem tenso. Mas toda aquela parte de serviço é isso que eu te falei, ou seja, passa por uma série de processos e a ideia é você criar um funil, né? Pensa que em qualquer empresa você deveria ter um funil, né? Então, todo o teu funil você vai ter lá uma demanda bem grande do que precisa ser feito, mas assim, tem uma série de pré-requisitos que precisam ser atendidos antes, né? Então, você não quer gastar, de repente, eu não sei quanto custa um teste de Red Team ou de Penetration Test no Brasil, mas não é, eu sei que não é barato. Mas você não quer gastar aquilo para você detectar vulnerabilidades que você poderia ter detectado de outras maneiras muito mais
rápido e talvez até antes no processo de desenvolvimento, né. E agora, já que a gente esbarrou em AI, nesse processo de automatizar muitas das coisas que cairiam para o esforço manual, a AI vai entregar muito, né? Sem Mas dúvida, vocês sem estão dúvida. fazendo experimentos, você tem acompanhado avanços de uso de AI nesse momento de identificar vulnerabilidade? É um divisor de águas mesmo? Eu acho que vai ter muita atualização e rapidez nos processos, né. Então acho que esse é um lado que a gente já está vendo na implementação, e até no tipo de bloquear, certos commits ou de fazer sugestão, ou fazer que a gente chama de auto PR. Então todo esse tipo Nossa, de é só auto-PR é uma maravilha. todo esse tipo de trabalho já realmente está acontecendo, né, está acontecendo, é uma realidade. Agora, toda e qualquer tecnologia, você sempre gera uma série de novas necessidades, né, porque o território vai mudando, né, o território de proteção também muda. Vai ter uma evolução natural, para o bem e também para o mal. Aí você comentou do papel do Purple Team que vocês têm. Você pode entrar um pouquinho mais nessa questão? Como é que isso funciona na dinâmica entre Blue e Red? Qual foi a importância de ter constituído um Purple Team? Como que você enxerga esse papel? Eu acho que foi um fator fundamental para a gente mudar um pouco o mindset. No começo da nossa conversa, a gente falou muito do modo adversário e da importância de criar uma segurança, uma cultura de segurança. Eu acho que a implementação do nosso modelo de Purple foi fundamental para isso, porque a gente mostrou que a ideia não era eu vir aqui e apontar todos os seus erros e de maneira sarcástica dizer, olha, isso aqui realmente, hein, que vergonha. Não, a ideia era justamente de uma maneira colaborativa falar, essas são as nossas posições. O que mais te preocuparia nesse momento? Nosso modelo de engajamento funciona de 4 a 12 semanas, e aí é um time, provavelmente mínimo 2 pessoas e pode ter até, sei lá, 8 pessoas envolvidas em uma operação. Isso eu estou falando só da parte ofensiva. E aí tem um grupo que fica na parte defensiva, que também é um grupo que faz a parte de proactive hunt e que faz a parte de monitoramento e toda a parte de analytics, né. Então, esses times trabalham em conjunto. E uma das ideias que a gente tem, que eu acho que é bem interessante, eu não vi ainda nada similar na situação, antes do processo começar, na parte de definir o escopo e o que vai ser feito, normalmente o Blue vem com as suas promessas, ou seja, quais são as promessas do Blue em relação àquele alvo que vai ser atacado. E aí nós perguntamos para os clientes também, para aqueles grupos de engenharia, quais são as suas promessas para com os seus clientes, né? O que é aquilo que estaria rompendo aquelas promessas, né? Que faria com que o seu cliente não comprasse o seu produto, ou ele não ficasse satisfeito e etc. Então, de posse de todas essas promessas, né? A ideia do Red é vir e romper todas essas promessas, tanto do Blue quanto do cliente. E lógico, ao largo dessas semanas de trabalho, a cada semana ou a cada 2 semanas existe um touch point, né, do tipo: "O que está acontecendo? Quais são as suas posições? Olha, eu consegui esses segredos, eu consegui essa informação". A O que você gente está dizendo, então, como promessa, seriam, então, pilares para basear a prioridade interna. da promessa é a gente ajudar a desenhar que tipo de caminho de ataque vai ser feito. Como que funciona a liberdade do Red Team, digamos assim, ou individualmente de cada integrante ali, de desenhar uma teoria dele que ele queira atacar? Então você falou que tem esses pilares, essas promessas para se pautar em termos de criticidade de negócio e tudo mais, mas como é que é a decisão de tipo, puta, vou testar X elemento? É muito interessante, é uma dinâmica bem colaborativa. Normalmente, a gente, para cada operação, sempre vai ter um líder da operação, né? A pessoa que vai estar basicamente desenhando os ataques ou desenhando o caminho, mas sem dúvida alguma, os operadores que estão ali trabalhando, eles vão influenciar que tipo de ataque vai ser seguido também. E lógico, as informações que eles trazem também, porque muitas vezes ele pode caminhar e fazer o próprio caminho inteiro, de chegar a todos os objetivos, né. Então, como é que repassa essa informação?
entre os operadores e entre o líder da operação é fundamental, é bem dinâmico, o time está bem acostumado com esse tipo de colaboração e eu acho que esse modelo traz a visão do cliente, né? Traz a visão do cliente. O cliente vai ser o fator determinante. Olha, eu gostaria que vocês testassem ainda mais isso. Olha, ainda que vai ser difícil, eu gostaria que vocês tentassem por outro caminho. A iniciativa de solicitar um teste Red Team vem do produto, do cliente. Na Não tem que dar verdade, uma forçada de barra às vezes e cutucar umas áreas que não estão solicitando. Como é que funciona isso? é que, assim, o processo existe durante o que a gente chama de Software Development Life Cycle, né? Existem requisitos que têm que ser atendidos. E um deles, dependendo da criticidade do produto, é passar por algum tipo de carimbo, vamos dizer assim, um selo de um time Ou seja, de não depende apenas da boa intenção do produto, do cliente, de ter vindo solicitar um teste assim só por. Ah, vamos ver se tá tudo certo. Não, ele precisa do aval do time de Red Team, né? Querendo ou não, para passar na checklist dele. já aconteceu de, por exemplo, a gente bloquear lançamento de produto, por exemplo. É mesmo? Nossa, e aí entra muito daquela questão política, né? Que a segurança não tem como se desgrudar da politicagem interna. Como que é isso? Como o time de segurança tem que bater no peito e barrar algo que está pronto a ser lançado? Eu não digo que a gente, eh, a visão isso é uma pergunta bem interessante, porque, assim, você falou assim: "Qual que são os limites?", né, então, assim, os nossos limites são as regras de engajamento. Nas nossas regras de engajamento, o primeiro parágrafo diz o seguinte, que eu teria que proporcionar uma visão sem viés, uma visão, unbiased, honest, teria que ser uma visão sem viés, honesta e educativa para os líderes da organização. E aí você está falando líder da organização da qual eu sirvo e líder da organização da qual eu estou servindo. Então, nesse contexto, a ideia principal aqui é ter que ser uma conversa sem nenhum tipo de viés. Eu estou aqui para proporcionar a informação. Eu não quero bloquear o teu produto que eu acho Uhum. legal. E eu entrego o risco. Né, o meu time entrega o risco, e aí eles têm que definir se eles querem assumir aquele risco ou não. Deve ser um momento delicado, né? É delicado, é assim, não é eu tô basicamente abstraindo aí, Uhum. provavelmente múltiplas conversas que acontecem, mas, a ideia é justamente que você entregue o risco. Você, dono do produto, dono do serviço, você sente confortável com esse risco? Ou você tem condições de resolver esse problema rapidamente? Porque às vezes o problema é crítico, e dependendo do problema, né, a gente estava falando da parte de colaborativo do Purple Team, alguns dos problemas a gente já identifica e já resolve on the fly, né? Então, assim, ó, reporta, fala assim, vamos resolver isso dá para resolver rápido, né? Às vezes encontra gap de monitoramento, então esse tipo de situação é muito importante, porque você já vai caminhando a tua operação e ao mesmo tempo você já vai resolvendo alguns problemas, né? E essa é uma da desvantagem da parte de Red Team, porque normalmente como você está orientado ao objetivo, você primeiro cumpre o teu objetivo e aí você vai aterrissar com um monte de vulnerabilidade na mão, né, e vai falar assim: "Ó, você Você tem". não quer cortar o começo da cadeia ali, reportando imediatamente, porque você ainda vai desenvolver um trabalho em cima daquela, Exatamente, daquela solteria, daquele exatamente. seu A não ser exploit. que seja extremamente crítico, né, mas senão você vai focar em atingir seus objetivos primeiro e depois você vai entregar. E aí tem um período, né, que cada um dos times de produto, ou de engenharia tem que seguir. Ah, se for muito crítico, tem que resolver em menos de 30 dias, 60 dias, e aí vai. Falando um pouquinho dessa composição dos times, né? Principalmente da parte de Red Team, segurança ofensiva. Você participa aí diariamente, você lida com um monte de hacker o dia inteiro, basicamente, né? Vamos falar um pouquinho de perfil desse cara. O que uma empresa como a Microsoft valoriza nesse cara? Quem que é o cara ideal pro Red Team? Eu acredito que tem vários perfis, né, que você tem que analisar. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu gosto muito de falar é quando a gente está fazendo algum tipo de entrevista, e eu pergunto isso inclusive quando eu estou entrevistando para outros gerentes de outros times. Eu falo assim: o que que é que você está buscando? O que que é que o seu time está buscando e quais são as habilidades que você busca? Eu acho que
começa por esse caminho. A gente teve uma conversa anterior, eu e você, a gente até bateu esse papo aí no passado a respeito disso. Eu acho que no nosso caso, eu sempre gosto de trazer um pentester, um red teamer ou OffSec engineer, alguém que realmente goste de trazer um pouco do contexto de negócio. Porque se você trazendo o contexto de negócio para a figura, vai ajudar muito mais você resolver o puzzle de segurança, né? Seja do lado defensivo ou ofensivo. Uma outra característica que eu acho que é bastante importante é você realmente ser curioso. E voltamos aí ao começo da nossa conversa hoje, que a gente falou assim, a curiosidade é fundamental, né? E é através daquela curiosidade é que você vai desafiar o sistema, você vai desafiar a arquitetura, você vai desafiar como o sistema deveria funcionar, né? Então, acho que você desafiar aquilo que você assumiu é realmente você explorar aquilo que é possível. E eu acho que é exatamente isso que a segurança ofensiva faz, ou seja, você vai desafia aquilo que você assumiu, você vai explorar o que é possível, trazendo o contexto de negócio, né? Outro Perfeito. aspecto que eu acho que é fundamental é como que você vai montar o teu time, né? Então, na parte de segurança ofensiva, isso é uma coisa que eu valorizo bastante, que é quem são as pessoas que estão hoje no time, que tipo de demanda eu tenho, o que que nossos times de engenharia, o que que a Microsoft está focando e que tipo de skill set eu tenho que trazer do mercado. Então, ou eu tenho que construir um determinado, ou investir em treinamento, ou investir em certos programas para justamente criar aquilo. Então, a ideia é você ter uma, uma matriz que mostre todas as habilidades e tudo que o seu time é capaz de fazer. E você encontrar quais são os gaps. E aí, com esses gaps, você vai no mercado e fala assim: olha, eu vou criar uma descrição de um trabalho que alinhe com aquelas necessidades. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto que eu acho que é extremamente importante é a diversidade de pensamentos, né? Viva a diversidade, mais uma vez. Então, aqui é onde a gente tem um pouco de tudo dentro do meu time, aí tem um pouco de tudo, de nacionalidade, de linhas de pensamento, linhas de trabalho, linhas de raciocínio, e isso é Isso está na fundamental. essência do Red Team, né? Para Eu não- funcionar, o Red Team funcionar bem, a ideia é justamente a gente ter essa pluralidade de visões e ter esses pessoas pensando, olhando para o mesmo assunto e vendo cada um com a sua particularidade, para que realmente a gente consiga cobrir o maior número de hipóteses possível ali. Se todo mundo ficar vendo da mesma forma, a gente vai ter a mesma resposta sempre, né? Acho fundamental e eu acredito que é um pilar fundamental para você ter um time eh, que as pessoas gostem de trabalhar. E elas gostam de trabalhar eh, em conjunto, elas gostam de colaborar uma com a outra, elas se sentem parte daquilo, elas se sentem incluídas naquilo. Então, tudo isso eu acho que ajuda a formar a identidade do time. E uma identidade forte no mercado de trabalho que nem o nosso hoje, onde você tem 5 gerações com diferentes visões do que é a tecnologia, é fundamental, né? Indo mais específico para a parte do que eu acho que é importante, né, e essa é a minha visão, eu tenho várias áreas que eu acho que é fundamental. Uma delas, para mim, é a tua capacidade de resolver problemas. Quando eu vou para uma entrevista, eu gosto quando alguém me pergunta assim: ó, que tipo de problema que você está tentando resolver hoje, hein? Que tipo de problema seu time está tentando resolver? Eu acho fundamental porque a pessoa já está falando o seguinte: olha, eu quero meu negócio resolver problema. Então, tá aí. Esse é o tipo de mindset, ou seja, ter a possibilidade como você vai resolver problemas. Outro ponto que eu acho que é fundamental, em especial, eu acredito que eu chamo disso de habilidade para a vida, e aliás, a gente é fã da mesma pessoa aí, mas eu acredito que essa habilidade para a vida ela se aplica muito mais ainda no mundo de segurança, que é a tua capacidade de se comunicar, né? Como é que você comunica uma vulnerabilidade? Como é que você explica aquilo para uma pessoa que de repente não tem nenhuma exposição de segurança? Então, Exatamente. essa capacidade eu acho que é fundamental e muitas vezes a gente
olha para trás, olha no retrovisor e a gente fala assim: "É, eu acho que a gente poderia ter comunicado melhor, não aterrissou do jeito que a gente queria, não teve o impacto que a gente queria com certos grupos ou certos executivos". Então, essa capacidade é muito importante, ou seja, em que momento você vai mais profundo na discussão, em que momento você é capaz de abstrair sem tirar o valor e sem tirar o impacto daquilo. Acho que Ah, tá. isso é algo fundamental. Outra habilidade, atenção a detalhes, né? A gente comentou da vulnerabilidade do backdoor que foi encontrado no supply chain, etc. Aquilo é o quê? Atenção a detalhe, né? Ou seja, eu loguei numa sessão, vi que a performance não estava boa, eu decidi que eu vou fazer um troubleshooting daquilo, então é porque você realmente viu Estava atento ao que detalhe. É. algo não está correto e principalmente porque você viu que existe aí a atenção a detalhe. Isso é muito DNA hacker, muito DNA hacker. Muito. E assim, acho que para finalizar, os 2 itens que eu valorizo bastante é ética e profissionalismo. Acho que, principalmente no mundo da segurança, isso é fundamental. A Microsoft por si, a gente tem um algo que a gente menciona muito, que é Microsoft runs on trust, né? A Microsoft roda em confiança. Então, isso se aplica no mundo da segurança. Se eu não tiver confiança total no que as pessoas estão fazendo, ainda que existe um instrumento legal que de certa maneira, elas têm uma responsabilidade sobre o que elas fazem, mas isso é fundamental, né? Então, ética e para mim é algo Base, né? é básico na parte e integridade na parte de segurança. Não porque é o último e seria o menos importante, mas colaboração. Eu acho que isso gera um time saudável e no mundo da segurança eu não conheci ninguém que sabe tudo ainda, então colaborando Se você você conhecer esse é o ponto que ela não sabe. Só faltou isso, ela perceber que ela não sabe. Cara, muito legal esses pontos que você levantou. A gente tá falando de perfil, mas pensando em alguém que tá ali, tá entrando na faculdade ou que tá começando a estudar tecnologia, que olha ali para a Microsoft, alguém brasileiro aqui, alguém que está aqui na realidade brasileira, olha para uma Microsoft lá na gringa daí, sonhando em atuar com Red Team, atuar com segurança ofensiva ou segurança de forma geral. Que passos você vê para essa pessoa? Que dica você daria para esse cara que está interessado nesse caminho? eu diria que se eu tivesse como no meu período tudo era bem diferente, eu diria que um dos passos principais é você cercar de de bons mentores, vamos dizer assim, ou seja da maneira como de boas referências, né, eu acho que isso é fundamental, né, então e hoje você tem essas comunidades que que estão aí, que a qualquer momento, em qualquer aplicação, você pode se conectar com uma comunidade e estar ali conversando com alguém que vai te ajudar, né. No meu período, a gente recebia um CD a cada 6 meses da Microsoft, que vinha dos Estados Unidos, chamava TechNet. E o TechNet você tinha o TechNet Communities, mas quando você recebia, estava 6 meses defasado, basicamente, Putz, a informação. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo, para quem no meu ponto de vista, quem está no mercado brasileiro, a gente fala de comunicação, mas não podemos esquecer da importância do inglês nesse aspecto, né? Fundamental, né? Eu conheci gente espetacular, tecnicamente dizendo, mas não consegue se comunicar em inglês, né? só isso já trava a pessoa, inclusive, de se atualizar, né? Porque imagina, como a gente está falando dessa semana da história do backdoor, até isso tudo se formatar em português, a história já tá fria, né? A base para você, inclusive, ser um bom profissional que consegue se manter atualizado é ter o inglês para que você beba da fonte o conhecimento que está sendo formatado, que a gente ainda está começando a conversar. Então, só por aí já vê a importância. Ainda mais, né? Se vai trabalhando com times internacionais, aí nem se fala, né? A terceira parte que eu acho que é fundamental para quem está na parte de segurança, e aqui não é porque eu te conheço e você é meu amigo, mas eu acredito que as comunidades de bug bounty e de pesquisadores, elas são fundamentais. Então, assim,
Quanto mais você puder se conectar a essas comunidades, melhor você vai fazer o teu nome no mercado, melhor você vai estar exposto a vários grupos, e isso vai chamar a atenção de pessoas, né? Então, assim, se Certo. tem Eu imagino que se alguém chegasse numa entrevista com você e mostrasse, por exemplo, que já reportou vulnerabilidades num programa de bug bounty da Microsoft ou que já palestrou sobre determinado produto que o seu time atua em cima, isso é um baita diferencial, né? com certeza, com certeza. Para mim e assim, quando a pessoa detalha isso lá no trabalho dela ou coloca no currículo, eu vou, leio antes de uma entrevista, vejo os papers que a pessoa publicou e etc. E eu acho que é fundamental. Como é que você vê os pesos da parte de, tipo, curso superior, faculdades ou certificações? Como isso pesa na prática, na avaliação de um candidato ali para vocês? Para nós não tem muito peso, né? Eu acredito que eu particularmente valorizo o esforço de qualquer um. Eu fiz várias faculdades, acho que é fundamental, tinha o valor no meu momento. Para mim foi fundamental para eu sair do Brasil, ter aquela universidade, e aí tem umas questões de imigração que a gente poderia entrar e depende de cada país, etc. Então, assim, eu vejo como algo importante. É requerido? Eu não coloco como requerido, né? Para posições de pentest, eu não coloco como requerido. Certificações, eu coloco elas como desejadas, porque aí eu acredito também que a pessoa passou por aquele esforço em aprender e fazer acontecer, né? Porque é o que eu chamo de o tempo lá de você ficar em cima dos livros ou em cima das tuas máquinas fazendo algo acontecer. Tem Mas alguma certificação que você acha mais interessante? tem vários excelentes provedores aí, eu não tem vários provedores. O problema é que depende do mercado que você está, alguns desses treinamentos não vão ser acessíveis. Esse é o cuidado que eu tenho, porque assim, tem muito provedor com um curso fantástico, extremamente estruturado, consistente, mas o preço de entrada é praticamente um carro no Brasil. Essa é a maior reclamação quando eu converso com um candidato que está fora dos Estados Unidos. Eu, particularmente, volto a dizer, eu sou fã de certificações. É uma coisa que fez parte da minha vida. Se não fossem as certificações na época, na minha época de 17, 18 anos, eu não sei se eu estaria na posição que eu estou, no mercado, eu não sei Aham. se eu estaria, nem teria tido a oportunidade de entrar na Microsoft na E época. querendo ou não, muito do processo de recrutamento em TI acaba tendo isso como um filtro inicial, até pela dificuldade de você validar de outra forma se aquele é um bom profissional ou não, né. Eu não acho que seja o meio mais justo, digamos assim, de avaliar, porque, sei lá, eu posso ter me graduado, tem o cara, a turma do fundão que graduou colando todas as provas e tem o cara que foi o aluno exemplar e no fim das contas ambos têm o mesmo papel ali dizendo que os dois foram graduados naquele curso. E obviamente você pode aprender por fora, você tem vários esforços que você vai fazer que não são demonstrados depois numa certificação, num diploma. Mas pela dificuldade de você testar esses candidatos e conseguir identificar esses talentos, acabam tendo que recorrer a esses recursos de tipo, putz, vamos ter que colocar uma barreira de entrada e de exigir uma certificação, uma graduação, né. O certificado não diz se o cara é bom ou não. Nunca vai dizer, a meu ver. É por isso que eu coloco como desejado, porque Uhum. se eu colocasse como requerido, vai ter um filtro, né, "Ai, não faz, então não tem". Então tá naquele checkbox. Eu No prefiro Brasil também, se você pegar uma, eu não sei se aí também tem dessas, mas se você pegar uma vaga, um anúncio de vaga de tecnologia aqui no Brasil, o cara pede absurdamente tudo. Você vai ter que saber desde de macro no Excel até assembly. Isso demonstra muito que a falta de parâmetros ali, a falta de objetivos ali desse recrutamento. e eu acho interessante que você falou isso, porque é exatamente esse ponto que eu ia tocar, que eu falo assim, se você tem um nível, se a tua organização, o teu time tem um certo nível de maturidade, você será capaz de identificar até onde, você pode aprofundar determinado tópico
tendo ou não certificação, tendo ou não formação acadêmica, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Então você não precisa colocar certos itens ali na descrição do trabalho exigindo isso, né? Porque se você tiver esse nível de maturidade, você vai conseguir identificar isso facilmente. A gente faz, ainda tem vários puzzles, né, que a gente coloca em determinadas entrevistas técnicas, por exemplo, que você vê o nível de proficiência da pessoa. Um outro ponto que a gente comentou seria a parte dos mentores, né? Ir lá e conversar com alguém, se conectar com alguém vai ser fundamental, porque você fala assim, peraí, como é que funciona, né? Porque é a mesma coisa como você perguntar qual que é a tua definição de penetration test. Se você juntar 5 pessoas numa sala e perguntar, é bem provável que você vai ter 5 respostas diferentes. É o ponto fundamental, né? Você se cercar de pessoas e não excluir. Um ponto que é legal de reforçar disso, Ale, é que, cara, muita gente, principalmente a galera mais tímida e tal, no meio de tecnologia tem bastante gente mais tímida ali, que cresceu estudando sozinho e tudo mais, que tem um pé atrás na hora de pensar em, tipo, vou num evento, vou me expor, eu vou perguntar pra alguém que manja muito, o cara vai me olhar, falar, pô, quem é esse cara, esse moleque me fazendo uma pergunta? Como se fosse, tipo, algo ofensivo, ou como se fosse ser algo mal visto. Pelo amor de Deus, galera, muito pelo contrário. Qualquer pessoa que manje vai te responder, vai te ajudar com a maior boa vontade, justamente porque ele já teve naquele estágio inicial. Ele sabe o que é o que você está passando, porque ele passou por ele e evoluiu. Então, você vai num evento ou você encontra alguém, vai fazer um questionamento, vai de corpo e alma e se expõe, que isso faz muito bem. Se a pessoa te decepcionou ali com uma resposta negativa, pode riscar ela da lista de exemplos a ser seguido, cara. Quem é Excelente. bom já passou pelo estágio inicial, vai entender o seu ponto e vai te ajudar. Sem dúvida alguma. Falou tudo. E se a pessoa não estiver disposta, ou ela não sabe, ou Uhum. realmente é uma pessoa que tem o perfil correto para estar onde está, né? Seja palestrando, seja entregando algum tipo de curso, Às vezes mas tem essa ideia errada de que, não, para fulano evoluir, ciclano precisa cair um degrau. É como se fosse um ranking que alguém sobe uma posição e o outro necessariamente tem que cair. E não, existe simplesmente a opção de todo mundo evoluir junto e ponto. e tem um outro aspecto bastante importante que a gente comentou, que você perguntou quais são os requisitos, e eu falei assim, esse é o último que eu vou comentar, foram 4. Eu falei assim, só que não é o menos importante, que é a colaboração. Então, assim, a pessoa que acredita que é um rockstar, que vai fazer todo o trabalho sozinho e que não vai precisar de ninguém, etc., que acha que sabe tudo, é onde a pessoa vai mais falhar Bom. e mais vai ser questionada. E sempre vai ter alguém mais inteligente que aquela pessoa, né? E isso é algo que é fundamental aqui do meu time, por exemplo, é fazer perguntas, né? Eu falo assim, se eu estou fazendo perguntas é porque eu tenho uma dúvida e dois, eu estou tentando chegar num ponto de decisão. E para isso eu preciso de mais dados possível. Exato. Às vezes eu tenho, né, quando estou fazendo uma aula ao vivo, participação com uma live com a comunidade, e alguém fala assim, não, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que é uma pergunta imbecil, é uma pergunta boa. Eu falo, cara, não existe a pergunta imbecil, a pergunta boa, porque a pergunta é o reflexo, é o sinal de que você está digerindo isso que eu estou te passando, ou isso que você está estudando, e naturalmente você vai ter dúvidas. Se você está tendo dúvida, é porque você está digerindo essa informação, processando e querendo tapar os pontos que não ficaram claros, e é perfeitamente comum isso. Então, essa ideia de vergonha ou de que, pô, você tem que saber tudo na primeira exposição àquele assunto, definitivamente não. Cara, acho nossa, a gente já até prolongou mais do que a gente tinha imaginado aqui. Mas deixa eu te agradecer mais uma vez por ter topado essa loucura comigo, né? Galera, novamente aqui, como esse é o nosso primeiro programa, é, mandem seus feedbacks, a gente vai ver bastante disso para se pautar aqui nos próximos. E a ideia é a gente trazer pessoas do mercado, não só de segurança especificamente, a gente vai priorizar mais a área de segurança por ser nossa área, mas de tecnologia de forma geral. Então a gente pretende conversar com
com galera de startups, de um lado de empreendedorismo, de inovação. Vamos falar de pautas mais quentes aí, como AI, que está super em alta, trazendo convidados e também tendo programas, eu e o Ale aqui batendo esse papo, porque, nossa, que a gente já teve de conversas e só em mesa de bar já daria para ter feito uns 10 programas aqui de podcast e eu tenho certeza que vai ser legal replicá-las aqui. Tem que é gravado, tudo aquelas conversas e aí fica mais fácil. Mas é isso Pois aí. é, já estaríamos no episódio 20 facilmente. Tem muito. E, assim, feliz de estar aqui conversando com a tua comunidade. Espero que outras comunidades se unam aí para a gente conversar, mandar o feedback, para a gente debater vários assuntos interessantes na parte de tecnologia e, claro, segurança, que é a nossa verdadeira paixão. É uma área que eu sou suspeito para falar, mas segurança é perrengue pra caramba, mas a gente gosta no fim das contas, não tem É jeito. É muito interessante, bem desafiador, e eu acho que os problemas que a gente deve enfrentar nos próximos anos que estão por vir aí vão mostrar ainda mais essa importância. E eu espero que mais e mais nações realmente passam a fazer esse tipo de trabalho, que é investir na educação e na base da educação das pessoas, e que a segurança seja parte, tem essa cultura de segurança. é Quem isso. sabe a gente consegue esse trabalho, hein, Gabriel? Ô, ô. E, Ale, obrigado mesmo por ter topado, cara, porque, né, como eu estava falando no começo da nossa gravação aqui, vai ser um olhar muito valioso para minha galera aqui, para quem está me acompanhando, porque eu sempre tive muitos questionamentos sobre carreiras, sobre como as coisas funcionam para o hacker ético dentro de uma big tech ou de uma grande organização, mas é uma realidade que eu não vivenciei, né? Então eu fiz ali meus 18, abri minha consultoria, fazia consultorias como um contrato externo. E então, embora já tenha virado boas noites em escritórios ali, fazendo trabalho de consultorias e passando pelos perrengues que a área de segurança sempre passa, eu sempre fui um cara externo, né? Eu sempre fui um contratado externo. Então, putz, trazer uma visão com a sua experiência, vindo da maior empresa do mundo lá em valuation, que está à frente de todos os movimentos de tecnologia, com desenvolvimento, trabalhando diretamente com hackers ali, formando essas equipes de Red Team. Cara, vai ser algo de extremo valor, a galera vai aprender um monte aqui, eu vou aprender um monte, vai ser muito legal. E, putz, sei que seu tempo é corridíssimo e obrigado por ter topado essa loucura aqui de dispor do seu tempo aí para isso. Putz, vai ser muito legal. Estou muito animado porque eu sei que vão ter conversas incríveis daqui para frente. Estou extremamente motivado com esse projeto e eu sempre falo isso porque quando eu tenho reuniões de mentoria ou alguém fala assim, preciso de um conselho teu, eu sempre falo uma coisa que eu vou repetir aqui. É, se juntar a minha carreira na Microsoft mais a minha carreira na HP, sem falar do período inicial lá de Taltech, etc., os perrengues de técnica eletrônica, que aí a gente pode montar outro podcast a respeito desse assunto, mas se juntar isso, são praticamente 26, 27 anos de carreira. E eu Uau, sempre falo isso, uau. cada vez que eu vou conversar com alguém, eu falo assim, olha, se eu conseguir compactar toda a minha experiência e você conseguir executar o que você planeja para a tua carreira e para a tua vida em 5, melhor ainda, né. Então acho que essa é a ideia dessa conversa que a gente tem aqui, passar esse tipo de experiência e, assim, ninguém tem a resposta, mas a troca de experiências realmente forja algo muito melhor. Então, sim, Muito é bom. um Eu sei que eu vou aprender um monte aqui. Eu vou aprender um monte, cara. Muito eu vou obrigado mesmo. aprender um monte, isso a gente sempre está aprendendo. Fechadíssimo. Ale, muito obrigado, cara. Você tem alguma mensagem final aí? Agora suas redes vão ter que ficar abertas, hein? Ó, vou deixar as redes do Ale aqui embaixo. Galera, já segue ele lá no Insta, segue ele o que mais? LinkedIn. Vou LinkedIn, deixar seus contatos ali pra galera acompanhar também. e eu acho assim, a mensagem final é mande o feedback daquilo que vocês querem escutar também, porque a gente tem vários convidados aí que a gente quer personalizar e trazer para ter uma ótima conversa. E volto a dizer, hoje a melhor maneira de você aprender é essa maneira aqui, é esse tipo de contato que a gente está tendo. Então, usar essa informação da melhor maneira possível. Boa.
Fechamos, então. Ale, muito obrigado. Valeu. Galera, lembrando para vocês se inscreverem aqui nas redes do nosso podcast, aqui do Debug, porque a gente está criando páginas específicas para ele. Então, vocês sabem que no começo de contas, né, o algoritmo não vai muito com a nossa cara, precisa de um esforço, de um sinal de que vocês estão curtindo o projeto. Então, se inscrevam, compartilhem aí, nos dê essa força nesse comecinho. Tamo junto, boa noite, obrigado por tudo, valeu. Galera, foi bom demais. Vejo vocês na próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.